Fala personal, tudo jóia? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você sabe se o seu aluno lá na musculação ele é um aluno iniciante, intermediário ou avançado. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer para definir o status de treinamento do seu aluno que vai começar a treinar contigo aí na academia, tá? Yeah. 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 Muito bem, então, olha só. Quando o aluno chega lá na academia, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de periodizar um treino, antes de fazer uma prescrição de exercício para esse aluno, a gente precisa definir o nível de condicionamento dele, tá? E quando a gente fala especificamente da musculação, existem 4 níveis de status de treinamento no aluno. Ele pode ser iniciante, intermediário, avançado e altamente treinado. E como que a gente identifica isso? São 5 fatores que vão nos dizer qual é o status de treinamento então do nosso aluno. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Primeira questão que a gente tem que definir é a experiência prévia. Tá? Então, o primeiro passo para a gente definir o status de treinamento do aluno é a experiência prévia. A gente tem que questionar esse aluno se ele já fez musculação alguma vez na vida ou se ele não fez, tá? Mas isso é apenas o primeiro passo, isso só não nos diz nada. Pode ser que se esse aluno diga que nunca fez musculação, a gente já vai presumir que ele é iniciante, não é verdade? Mas, e se ele disser que já fez musculação, o que a gente faz com essa informação? A gente precisa aprofundar mais nisso e ir para o segundo e para o terceiro tópico, então, de definição de status de treinamento. O segundo tópico é o tempo de treino. Então, se esse aluno disser que já fez musculação alguma vez na vida, a gente vai perguntar para ele então, quanto tempo que você fez musculação? Então vai ter alunos que vão dizer que fizeram musculação durante 5 anos, outros fizeram durante 1 ano, outros fizeram durante 2 ou 3 meses, enfim. Tá? Então a gente precisa saber o tempo de treino desse aluno. Mas isso só não basta, na verdade, porque tem muitas pessoas que são sazonais no treinamento de força. Então a pessoa começa, para. Então para definir esse status a gente precisa ir para o terceiro item, que é o tempo de destreino. O que é o tempo de destreino, professor? Bom, é aquele tempo que esse aluno ficou parado. Então, se o aluno disser para você que treinou por 1 ano ininterruptamente, beleza. Se o aluno disser que treinou por 5 anos, mas ele parou 2 anos, então a gente já consegue presumir que esse aluno vai ser praticamente um iniciante. Se o aluno está treinando há 6 meses ininterruptamente, bom, esse aluno já é um aluno intermediário. Então esses 3 primeiros fatores aqui de definição de status de treinamento, eles têm a ver com a prática e com o tempo de prática, tá? Mas não é só isso. Com isso a gente já consegue tirar boas informações do aluno para definir o nível de condicionamento dele. Mas tem mais 2 fatores que nos fazem então ser assertivos na prescrição, tá? Então a gente vem aqui para o número 4, que é a técnica de execução, tá? Então, como que eu vou avaliar esse fator aqui? É de uma maneira bem simples. A gente pega e diz para esse aluno: executa o exercício supino, o exercício puxada dorsal, o levantamento terra e o agachamento. Então a gente pede para o aluno realizar esses 4 exercícios sem dar para ele nenhuma orientação. E a gente vai observar
como que vai ser a execução desses movimentos por esse aluno. O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o controle de movimento, a fluidez do movimento, a amplitude de movimento. Então esses são 3 fatores muito importantes que a gente vai fazer para avaliar a técnica do aluno. Conforme o que a gente avaliar, a gente já vai conseguir estipular como que está a execução técnica então desses exercícios, tá? E obviamente, se a execução técnica estiver ruim, a gente já sabe que esse aluno ou está um tempo sem treinar ou nunca treinou, né? E aí, gente, a gente vai para o último passo, para a última estratégia de definição de status de treinamento, que é o nível de força, tá? Bom, como que eu avalio o nível de força? O ideal para avaliar o nível de força é fazer o famoso teste de 1 RM, de uma repetição máxima. Então a partir daí a gente vai conseguir definir nestes 4 exercícios também, supino, puxada dorsal, levantamento, terra e agachamento, a gente vai conseguir definir o nível de força desse aluno. Ah, mas se o aluno disser que nunca treinou e etc. Bom, aí ele não pode fazer o teste de 1 RM, ele vai fazer então um teste submáximo de 10 RMs, de 5 RMs, ou existem fórmulas para estipular a repetição máxima, né, onde esse aluno vai realizar um número X de repetições com uma carga e a gente faz um cálculo para poder estipular a carga máxima com uma forma de Epley, por exemplo, tá? E aí, entendendo o nível de força, a gente consegue então também definir assertivamente o status de treinamento do aluno. Então olha só, gente, experiência prévia, tempo de treino, tempo de destreino, técnica de execução e nível de força. Com esses 5 fatores, a gente consegue ser assertivo na definição do status de treino desse aluno e a gente consegue já prescrever uma série desde o início mais assertiva e periodizar o treinamento para que ele consiga resultados mais rápidos, tá bom? Então a gente consegue às vezes pular algumas etapas sendo assertivo nisso. Lembrando o seguinte, a gente não precisa aplicar estas 5 estratégias. Se eu aplicar as 3 primeiras estratégias aqui, ó, eu já consigo definir o status de treinamento do aluno. Mas se eu quiser aprofundar mais, eu aplico a quarta e a quinta estratégia, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, comenta aqui embaixo.